Então vamos lá. Tá bom, eu vou começar. Salve, salve família, satisfação imensa, um prazer inenarrável, formidável estar aqui com vocês em mais um episódio do Para de rir, demônio! Do Pós-Plantão Podcast, o melhor podcast da América Latina, com temas médicos. Hoje nós temos com a presença especialíssima. Obrigado, Andressa, por você estar aí hoje, nesse lugar maravilhoso do meu filho, que eu quero que volte, inclusive. Andressinha, gratidão por você estar aí, muito bom. Hoje o tema vai ser um tema muito legal, muito sua cara também. Obrigado por você estar aqui com a gente conversar. Já começamos bem, né? Vamos lá. Coisa boa, pra você ter uma ideia que esse podcast vai ser uma benção na minha vida. Começar a falar de exercício físico, eu vou sair, tá? Vamos, música, satisfação, coisa boa. Você tá com a cara, tá com um semblante mais jovem. Jovem. Nossa, engordar, né? Tá mais jovem. Preenche. Não é, fez preenchimento, né? Não sei, um botox, um negócio. Que é tudo natural, velho. Tudo natural da onde, minha filha? Com essa sua idade aí, já era pra estar na perna, o peito já era pra estar no pé. Tudo em pé. Tudo em pé, então. Tudo em pé com o quê? A gravidade é o quê na tua vida? Então, Não, eu fico deitada a maior parte do tempo. É pela preguiça que você tem mesmo. Não, meus chefes são todos orgulhosos de mim. Nós vamos perguntar hoje, que eu já tava perguntando de você. Não tive o prazer. Não teve ainda. Não tive ainda. Coisa boa, a hora que tiver também. Será um sucesso. A bicha aí é bruta, minha filha. Sou brava, não parece, mas Seja bruta com ela pra tu ver se doutora, não, sou uma leite. não cai na porrada. Então hoje Então faz o seguinte, apresenta a nossa... Tu que sabe falar bem? Eu não sei falar mesmo. Não, mas sabe apresentar, fala com o público aí. Hoje nós estamos puro estrogênio dentro desse lugar aqui, né? Então, É o quê? Puro estrogênio. Eu tenho estrogênio? Ei, doutor. Então, gente, é um prazer imenso Acho que estar eu matei aqui a com Laudinha, vocês. Eu acho Valtteri. que sim. E nós estamos hoje com Foi mal, a Tadeu. presença da doutora Daniela, a rainha do PS, a rainha da cirurgia geral. Mas Muito essa é conhecida desse obrigada. jeito. a Gabi e a Letícia que me perdoem. Olha, Muito um dia que me obrigada. falaram isso, a rainha do PS, eu falei, rapaz, a rainha do PS, quem que é? Nós somos três. Aí eu falei, pois é, eu comecei a contar nos dedos, eu falei, rapaz, Não tem rainha ali. é a Dani, eu falei, que a cavala, como que ela é rainha do PS, uma Não, cavala eu fiquei daquela? sabendo que doutora Dani Eu sou brava. mas não deixa de ser rainha. Braveza faz parte. Muito obrigada por ter aceitado estar aqui com a gente, dividir a mesa com a gente, contar os segredos da mulher dentro da cirurgia geral, aquilo que o doutor Bruno não traz entre se as linhas. Mas eu tô muito feliz em poder ter você aqui com a gente, viu? Muito Obrigada, gente. Também uma ilustre presença da doutora. Isso? Obrigada. Eu tenho um pino aí pra encher o saco hoje. Não, e agradecer, Dani, valeu de verdade você ter aceitado o convite. Eu já falei várias vezes que eu sou fã do seu trabalho desde a época da residência. Dani, quem não sabe, foi residente nossa lá do serviço. Sua residente. É. Na época ele chegou a ser meu chefe, né? Coordenador da residência. Era o coordenador e desde aquela época já é o que é hoje desde aquela época. Então a gente já tinha o máximo respeito com a Dani da época de residente. Porque hoje a gente sabe que tem uns residentes que você olha assim e você fala, velho, tem interno que é melhor. Né? Sim, E a Dani já se portava como staff, já tinha pensamento de staff, já tinha pensamento de serviço, e eu já tinha admiração, tanto eu quanto os outros staffs, tanto é que ela hoje tá na equipe, e eu já falei pra ela pegar a coordenação da equipe inteira, que ela tem potencial pra isso e tudo, eu acho que vai chegar o momento, pela capacidade que ela tem, pela dinâmica que ela tem, e com vocês a mesma coisa, né? Quem já passou com ela ali sabe que elas pulso firme e tal, mas ensina pra caramba. E eu tenho muito orgulho disso, de ter participado tanto da tua formação, de estar aprendendo contigo ali, porque eu sempre pego umas colinhas no RCC, lá da faculdade, sempre tá me ajudando. Obrigado por você ter aceitado o convite. Fala pra galera aí, quem não te conhece ainda, quem que você é e o que você faz da vida. E o que eu faço na vida? Bom, eu sou a Daniela Cirqueira. Se falar que malha...
Malho. Não. Atualmente é uma coisa muito importante, inclusive, gente, pra vida profissional da gente. A gente acha esse tempinho pra malhar, mas tudo bem. Além de malhar, eu sou cirurgiã geral, né? Eu fiz faculdade de medicina aqui na UFT e fiz a residência aqui na UFT também. Então, o serviço que eu conheço a medicina que eu conheço é essa aqui. Eu conheço muito bem, né? Aqui é a medicina do Tocantins. E é isso. Aí, atualmente, eu trabalho no PS do HGP. Faço sobreaviso também no Dona Regina e dou aula no ITEPAC. Dou aula pro 7º e pro 6º período. No 6º você faz prática de Prática pequenas? E no 7º eu faço RCC e prática também de pequenas. As tutorias, né? Coisa boa. Só tem elogio lá, minha filha. Já escutei muitos elogios. Só tem elogio lá. Doutora, eu vejo que a cirurgia, antes eu acredito que os homens prevaleciam mais, mas nos últimos tempos a gente tem visto cada vez mais mulheres, né, mais cirurgiãs gerais. E durante a sua formação, né, durante a residência, você chegou assim a enfrentar alguma dificuldade por ser mulher? No meio, né? Às vezes ali são 5 homens e uma mulher. Como que foi? Gente, isso foi uma coisa que eu acho que no período que eu fiz, entre residentes, tinham mais mulheres, era predominante. Então, os homens eram minoria. É verdade. Na minha época. Então, eu não vivenciei tanto isso, assim. Eu via muitas pessoas perguntando, era uma preocupação que muitas pessoas externas tinham. Mas eu, sinceramente, não tive muito esse problema dentro da cirurgia, porque realmente a maioria... Eu não lembro quantos, mas eu lembro que tanto os R2 quanto os R1s, a maioria bem esmagadora era mulher. Que top. Legal. Porque Era às tipo vezes assim, mais de, acho que, uns 80% eram mulheres. Eu não lembro muito bem, mas... Eu tô dando uma olhada no grupo que a gente tem, Dani, de cirurgia, e já pra linkar com essa pergunta, e tá vendo aqui, eu acho que nós somos 18 cirurgiões. Sim. São 3 mulheres. 3 mulheres. Agora, aí, na vida, quando eu terminei a residência, aí essa realidade já se inverteu. Porque ainda a maioria dentre os cirurgiões é homem, né? Então, essa realidade tá mudando. Então, na minha vida... de residência, eu não vivenciei muito isso, mas agora já tem isso, né? Mas alguma coisa te prejudicou isso, não? Tu se sentiu prejudicado? Eu não tive essa reflexão a ponto de pensar nisso. Não acho que... não me senti prejudicada, não. Aí vem as questões de depois. Igual eu falei, assim, na vida familiar mesmo, né? Então, no momento que você tem que ter filhos, isso gera um pouquinho... um atraso no seu desenvolvimento profissional. Tu acha que é só da... Eu não sei se é mulher, mas eu vou perguntar. Pode perguntar, fica à vontade. Por exemplo, só chuta não, sabe por quê? Porque eu vivo isso dentro de casa, né? E aí é uma coisa que eu converso muito abertamente com a Renata, por exemplo. Principalmente sobre eu vou colocar entre aspas, o atraso do desenvolvimento profissional, por exemplo. A Renata teve a Bela recentemente. E eu percebo dela que ela não voltou a velocidade dela de desenvolvimento profissional ainda. Não conseguiu. Demora. E às vezes eu tenho medo se ela vai conseguir voltar. E assim, porque tipo, cara, ela não parece que não tem mais o tempo disponível. As prioridades mudam também. E também tem a questão da prioridade. Talvez ela possa até chegar no tempo, mas talvez ela não queira. Mas aí tem aquele embate, né, entre, será que, poxa, mas eu queria tanto desenvolver, mas agora eu queria ser mãe, e às vezes essas coisas não batem muito. Sim. Né? Dá muita diferença mesmo, assim, pra desenvolver o seu lado profissional. Por exemplo, você vai ser cirurgiã, a menina que quer entrar e quer ser cirurgiã, mas ela quer ser mãe, vai impactar muito a vida dela? Demais. Gente, muda tudo, né? Maternidade, assim... As prioridades mudam, então as escolhas mudam também. Muda demais. E dentro da cirurgia geral, doutora, a gente vê assim, né? Que a gente tem, o cirurgião, ele tem a vida de plantão, mas ele também tem, a gente já teve a oportunidade de conversar com outras cirurgiãs, a doutora Letícia, mas ela tem a possibilidade de não só viver só do plantão, né? Explica pra gente um pouquinho como que funciona esse outro lado da cirurgia geral, que muitas vezes o pessoal acaba não tendo noção da possibilidade, né? A cirurgia geral,
ela é muito plantão, né? O campo fora do plantão seriam as consultas, as cirurgias eletivas. E a demanda é muito pequena na cirurgia geral. Então, a gente seria muito vesícula, hérnia. E é uma demanda que outras áreas de especialidades cirúrgicas também fazem. Então, é uma área muito disputada e uma demanda muito pequena. Então, é bem difícil um cirurgião geral viver só de eletiva. Não vejo muito essa possibilidade. Não conheço, para falar a verdade, ninguém, né? Conhece alguém que vive só de... De geral e eletiva? que não faz Só plantão? geral, não. Só geral, não. Mas existem pessoas que fizeram geral e que partiram para outras possibilidades. Então, endoscopia, fazer exames. Mas aí ela foge um pouco da cirurgia geral, né? Mas Viver exclusivamente de eletiva eu não conheço. não tem. Não dá. Quem vai fazer geral e que quer se dedicar à cirurgia geral tem que saber que vai viver de plantão. É trauma, é plantão mesmo. E, doutora, eu tenho uma pergunta. Assim, a gente já tinha começado a conversar um pouco sobre isso, mas quando começou essa vontade? Como é que foi esse caminho aí para a cirurgia geral? Foi uma vontade, na verdade, assim, muito imatura, né? Eu falo e consigo refletir que eu comecei porque desde criança eu gostava muito de bordar e fazer crochê, então eu tinha muita facilidade com as mãos. Sempre tive muita facilidade até para unha, fazer unha, para manuseio manual mesmo. Então, isso era uma coisa que eu gostava muito de fazer. E ao casar com a medicina, foi algo que eu vi que me agradava muito, manusear instrumentos, né? Então, quando eu comecei a dar lá na parte acadêmica ainda, os primeiros pontinhos, eu me apaixonei por aquilo. E no meu pensamento, eu acho que imaturo, eu imaginei assim, pronto, é cirurgia que eu quero, sem entender muito bem a vida profissional de um cirurgião. E sem entender que outras áreas também fazem manuseios com a mão, né? Tem parte cirúrgica. Mas eu, apesar de ter sido imatura nessa escolha, pensando dessa forma, indo por esse caminho, eu amo hoje cirurgia, assim, eu amo trauma, amo cirurgia geral. Muito bom. E fala um pouco dos desafios que foi, assim, porque... Eu, pelo internato, quando eu passei pela cirurgia, eu gostei demais. Acho que Olha todo aí, mundo doutora. gosta. É aquele rodízio que você fala, poxa, por que não se estende além das 7 semanas de uma vez só, né? E bateu uma 14 saudade. já de uma vez. Podia excluir pediatria, né? Excluir pediatria. Ou você tem a possibilidade, por exemplo, assim, no segundo, né? Quando a gente vai rodar o 2. Não quero PED, né? Com todo respeito à pediatria, né? Não é isso. Mas, posso ter a possibilidade de tirar um e dobrar outro, entendeu? Podia ser um... Podia aí a criar um dica, estágio né? optativo pra fazer, repetir cirurgia, tirar PSF. A DCN mata vocês, se fizer um negócio desse, não pode. Seria legal, mas... A cirurgia é soberana, gente. Eu sou suspeita pra falar, mas tem jeito. É o nosso padrão, né? O nosso formato brasileiro de fazer graduação médica. Mas em outros lugares do mundo, não é assim que se faz. Você já tem um momento da graduação onde você decide para que rumo que você vai e você é tendenciado somente aquilo ali. Então, coisas que não fazem muito sentido, por exemplo, pediatria, já fica de fora, né? Mas o Brasil ainda não está definido para isso. Ainda não é definido pra isso. E a docência? Entrou quando na tua vida aí? Gente, a docência, quando eu era criança. Olha! Isso aí. Tá pra você ver. Não, na verdade, eu sempre tive realmente também a aptidão assim e gostei de ensinar. Quando eu era criança, eu dava aula de reforço. Sério? Na adolescência, eu dava aula de reforço. E na escola também, na época da escola... Eu gostava muito de ensinar também, ensinava muito, eu era muito boa em física e matemática. Olha só. E eu acho que já é muito do perfil também, apesar de não ser uma área afim com a medicina, é muito do perfil mais racional, mais resolutivo, que é o meu perfil. E que é o perfil que casa muito com o perfil do cirurgião, né? Então, era uma área que eu gostava muito, que muita gente não gosta, então é uma área que eu já ensinava muito também. E acho que foi daí. À vontade, aí veio o Bruno também, que já se dedicou a essa área, e foi quando me convidou lá pra faculdade. Foi aquela vez, então antes você não estava fazendo nada de docência não, né? Não. Nem na preceptoria. Nem na Verdade. Foi você que abriu minhas portas. Não, eu tô lembrando disso agora, foi verdade. Mas é porque eu lembro de você fazendo discussão de caso com os meninos na residência.
Foi uma Mas das acho que coisas- foi você também que puxou esses uma- ganchos aí. foi uma Sempre das foi, coisas acho que que a você gente que via. era bem direcionado nesse campo, né? que eu acho que vale a pena, entendeu? É. E Eu aí- tava assim, já numa fase também, veio a maternidade, que eu tava com outras prioridades, então eu não tava buscando muito. Aí veio o seu convite Aham. e foi. E tá aí. É, que vamos Tamo até aí. aumentar a carga horária dela agora. Ó, arrasou. Arrasou. E, doutora, me fala uma coisa. A cirurgia geral, ela é muito aquela coisa assim. Como que eu vou colocar? Croque e pijama. É, Croque e pijama. não tem glamour não, gente. É total. Não Sem dá pra glamour usar um mesmo. saltinho, é muito tempo em Não, com pé. relação a isso, Então, coloca uma roupa, uma calça. Gente, era uma coisa que eu me preocupava quando eu comecei a pensar em fazer cirurgia, porque eu amava fazer as unhas. Amava. E eu pensava, acabou minha vida. Foi uma coisa que eu coloquei na balança, as unhas. Sério? E assim, Pode parecer. Não, parece. Pode Parece parecer. Não, bobo. não é. Se a gente pegar assim, levianamente essa fala isolada, eu ia falar assim, né? É uma coisa que boba. banal. Que Mas banal. não, isso é real, Que é porque. Eu, por exemplo, assim, eu Acho que tenho eu que. preciso ir ao banheiro. Eu tenho uma séria tendência a me acomodar com o conforto. Não tem coisa melhor que conforto, acordar e sem precisar. preguiçosa pra caralho. Não sou preguiçosa, Olha, não. Aí, Não. mas eu confesso assim, doutora, que esse mecanismo de todos os dias você usar um tênis mais confortável, uma Crocs, um pijama, às vezes ele deixa a gente assim. Abre o guarda-roupa e não sabe o que vestir, né? Como diz a Cassandra Valduga, acho que a gente às vezes, né? Eu começo a me questionar se eu sei qual é a minha roupa feliz. Mas isso aconteceu contigo? Chegou assim um momento e falou assim, meu, eu não sei mais o que vestir, Eu só sei... tinha Crocs. Menos Eu mal. acho que esse momento foi o momento da residência, porque é muito. É, a Sua residência carga é um horária inferno. te suga. Unha acabou, né? Eu passei, eu acho que foram uns 2 anos sem fazer a unha, assim, sem conseguir fazer. E quando você faz, no mesmo momento ali, você vai passar escovinha, quebra, então. Ah, eu acho horrível também. Eu tô até escondendo assim. O eu nem glamour quero não veio, mostrar. gente. O glamour não veio. Porque quando você fala assim, tem a cirurgia. A sua tá feita? Não, tá. Não, então tá bom. Mas tá Ela- É, cortadinha. mamosca, chega com unha feita no Mas centro tá cirúrgico cortadinha, feito. feita não, meu amor. cortadinha. Não, tá cortadinha. ótimo, a cirurgia Só tá tá ótima. cortadinha, mas olha o tamanho da Tá cutícula. ótimo, maravilha. Eu sei nem que é cutícula. É. Tá bom, depois eu ensino. Leite real. É que a cirurgia, a gente já tem um glamour por ser cirurgia. Já parece, assim, pelo menos eu me sinto mais Sim. empoderada Chique, na aham. cirurgia do que como a especialidade clínica, né? Então, assim, já tem esse poder a cirurgia. Mas glamour zero, gente. Quando chega lá, é muito cocô, é muito pus, Tem palavra. Não, realmente, essa é a sensação rodando Olha hoje. dentro nesse pus aí. Olha Rodando nessa porra aí. Tira esse na pus. cirurgia. Tira esse pus aí. Joga esse sangue pra lá. Joga. Mas é verdade, Essa rodando. tripa caindo aqui. desse Exatamente. jeito. E eu acho isso ótimo, gente. Eu acho Ei, maravilhoso Vita. essa intimidade que o cirurgião Esse tem vomito, com esse sangue, vomito, com esse pus, vomito. com vômito, com... Eu Foi- acho maravilhoso. Foi uma das coisas É. que me encantou, doutora. Olha esse cheirinho aqui, ó. Não, Isso, depois isso, que você é. faz um toque, ou depois que você entra numa apendicite muito complicada lá, a mão não tem jeito, gente. O cheiro fica. É, fica. Fica. três dias. O, 3 o cheiro dias. do cocô. Agora, fica mesmo. Não, gente, É real. Não, doutora, mas Você e na sai- maternidade? Não te enjoava, assim? Ficava mais... Não, Não, desse gente, não. Eu enjoei de cheiro do meu perfume, mas do cheiro de cocô não. Eu tô Não me falando, abalou. quem é da casa, minha filha. Não. Cagou, vomitou. Que cheirinho bom. E esse perfume daqueles de 7 mil reais. Nossa! Doutora, é uma das coisas que na cirurgia me encantou. Assim, existe o glamour da cirurgia, né? O empoderamento, que isso é uma coisa que eu acho que não tem o que se discutir. A cirurgia, ela tem isso, né? Não posso discordar. Concordo. Mas, ao mesmo tempo, a relação, Cirurgia que eu fora nem do tinha quê? essa experiência, eu fui Olha aí. tive agora durante o Cirurgia internato, essa experiência tão próxima do paciente, porque a gente fala de coisa muito íntima, né? Então, por exemplo, assim, uma das coisas que eu achei muito interessante durante essas 4, 5 semanas, tem uns que chega, o senhor já fez pum? O outro chega, o senhor peidou? O outro chega, o senhor soltou gases? Então é uma coisa assim, muito... Cirurgião pediatra.
né? E como que foi, assim, se adaptar a esse meio mais, assim, mais íntimo, Bro, né? eu acho que... Ô, Bro. Eu acho que eu não tive muita dificuldade nesse sentido, porque eu já tenho um perfil mais resolutivo, mais racional, mais, assim, preto no branco. Então, eu não acho que eu não tive muitos dedos e dificuldade com isso. Chegava e falava assim, o senhor peidou? Porque eu vejo Isso é uma ogra, Eu velho. acho que... eu nem sei Vocês como olham que a eu Dani pergunto. toda maquiada, arrumada. Meu Deus, a Lady Raíssa é uma ogra. Eu sou muito brava, não ogra. para. Gente, é incrível, mas eu acho que eu passo uma imagem tranquila, porque eu conversando com os alunos na faculdade, eu sou muito tranquila, assim, lá no Padre Luz eu sou muito tranquila. E eles falam assim, você não... Deus, a Dani é uma lady. É uma coisinha. Eu falei, gente, Mas a quando Dani é chega- errada que estão me falando. A bicha é uma Aí quando chega lá cavala, naquele menino. PS, eu toco... Gente, mas é porque lá no PS, assim, eu digo que a primeira coisa que o residente aprende na cirurgia é a brigar. Não tem como, senão você não sobrevive. Então, você tem que brigar. É brigar com clínico, é briga com ortopedia. Pro serviço funcionar, você tem que brigar. falo. É, ortopedista, a gente Não vai falar nada, não. É, você tá fora, meu filho. Fora, viu? Ortopedista que não. É, aqui a gente tá falando. É cirurgia. Aqui é geral. Ver quem que manda essa geral. porra aqui. E a cirurgia, ela é legal porque ela Que reúne é muito... pós-plantão cirúrgico. É. A cirurgia, ela reúne campos da clínica, campos da ortopedia. Então, é uma especialidade muito rica, muito ampla. E reúne ódio de todo mundo. É, exatamente. E muito resolutiva. Por isso que as pessoas nos odeiam. Eu acho que é isso. Você acha que a clínica gosta da gente porque a gente resolve tudo logo? É isso? Não, eu acho que é porque eles não conseguem resolver e querem passar pra gente. A gente quer que eles resolvam e aí vira esse embate aí. Eu acho que é isso. E a ortopedia não gosta da gente porque não quer receber os nossos, né? É. Ela não quer... A ortopedia é porque eles Vem não cá, meu querem filho. prescrever um paciente com fratura. Fala Quer aqui que a por que gente que vocês- prescreva pra Deixa eu eles. Não gosta Perguntar um da gente. negócio. Vesícula tem osso? Não, Hérnia tem osso? não, Tu já viu o osso da febre? não. Então é atribuição Osso de da vocês. osteomielite Mas da é- febre. E os traumas? E os traumas? Não. E os traumas? Ah, defende. É pra fixar? E os traumas? É pra fixar? É pra dar diagnóstico que você só faz o tratamento? Não posso falar que... Posso fazer uma pós de ortopedia só. Posso fazer o curso técnico do Senai ali? Se eu puder fazer o técnico É do pelo Senai. menos pra reduzir Eu achei e bom. conter o sangramento. Já vi fratura exposta direto. que só óleo curativo e de volta. aos E de cuidados volta. É. Não, mas vocês estão chamando dedo Não, destroncado nem de vem, fratura? nem O cara deu uma torcidinha de leve no pé. Ah, é da ortopedia. É, nem passou da pele, pô. Nem passou da pele. Passou o negócio. Eu acho interessante. Esses É. tempos tava todo mundo zoando ortopedista, falando que era marceneiro. Aí chegou o rapaz com fratura de pé lá no pronto-socorro, todo mundo esperando ortopedista. Mas Chega. Uai. Que já tinha que estar lá, inclusive. Você pode ter certeza que ele já tava É. com lençol. É. Tu sabe montar uma mesa dessa aqui? Oxi. Tu é marceneiro? Tu não é, eu não sei, mas eu chamo marceneiro, velho. Cada um na sua especialidade. É. Ou raiva de ortopedista do inferno. Doutora, só voltando um pouquinho na fala da senhora, da sua fala. Eu quero fazer uma denúncia antes, peraí. Senhor. Por que demônio que vocês, ortopedistas, eu já vou falar vocês que eu já te perdi, eu já me Já incomodei. aceitou. E chama eu lá no centro cirúrgico. Ó, estamos chamando vocês aqui porque tem uma sutura pra fazer aqui na cabeça. É. Nossa. A gente já suturou 72 pontos aqui da perna que fraturou, que a gente fez aqui, mas tem mais dois ponto. aqui da cabeça. Isso é Filho, vergonhoso. Cadê Tem que tirar a o hombridade? sobreaviso, Meu Só amigo. fica lá no... Cadê o companheirismo? Tu vai ver eu agora, às 3 da manhã. Ah, é Dona Lombar? Pera aí que eu tenho que resolva. Meu filho do céu. Vou tá eu, 2 da manhã, fazendo uma... Não, eu vou estar fazendo uns stories. Falando, nossa, gente, tô cansado com uma dor na lombar. Ah, eu tenho um amigo ortopedista de plantão. Você, ó, que tá com dor na lombar, não fique com dor. Procura um hospital, estamos aqui pra te atender. Você que tá com dor há um Vou ano. fazer isso agora. Vou fazer isso agora. Dor na lombar, meu filho. Não, eu Quero. acho interessante que lá na HGP, dor na lombar nem é fluxo da ortopedia, né? Vai você pedir
Lombalgia pra ortopedia. Lá foi escrito no fluxo lá, se eu pedir o parecer tem que ser respondido. Nem pra dizer que, nem seja pra dizer que não é deles. De urgência. Vou fazer um inferno nessa vida. Tadinho do povo. Mas assim, eu me surpreendi no rodízio ali, o tanto que a cirurgia é resolutiva. né? Muito resolutiva. De fazer troca, assim, de antibiótico, o melhor. É muito resolutiva, me surpreendi Tá bastante. vendo? Cirurgião sabe ortopedia. Ortopedia não, antibiótico. Sabe. Não, e é Sabe. real isso. E não é só Sério. ciprimetro, eu ensino eu ensino pros meus alunos, aprendam ciprimetro, que já tá tudo dominado na cirurgia. Um clinda também, né, doutora? Clinda quando não tiver metro ali. mas Já com de 3 pra cima. se já você não- chutar ciprimetro, CFzinho. acabou, gente. Cirurgião, tá tudo certo. Conquistou, né? Doutora, só arrastando uma falinha da senhora que eu acho interessante, com relação à carga horária da residência da cirurgia geral. Todo mundo sabe que, assim, é extensa, é puxada, Podia é aumentar, sofrida, né? é um regaço. Hã? Podia... Hã? E aí eu queria saber, como é que foi, na época que tu esteve como residente, como que funcionava a dinâmica tinha. não tinha uma carga horária? Não tinha. Não o Mac... tem, que viver, gente. né? Não, o Mac... Ah, não. Olha, teve uma falha na época. Não É colocaram. sempre assim. Ah, tá. Na verdade, a carga horária de toda residência deveria ser 60 horas, mas a gente sabe que tem residência que faz menos, tem residência que faz muito mais. A cirurgia geral faz muito mais. Eu já cheguei a contabilizar uma época, deu mais de 100, acho que deu 110 horas de carga horária. Na semana. Na semana. É muito, assim, você dá plantão, vira, não tem essa questão que é o preconizado, né? Ah, descanso, faz plantão, porque não dá, gente. Na cirurgia, e antes eram 2 anos só, né? Pois Então, é. na cirurgia, se você quiser pegar a mão, se você quiser aprender o que tem que aprender, porque é uma área muito abrangente, tem que ser assim. É pesado, mas... Alguns, meu filho. 6? Alguns, meu filho, alguns. E vocês reclamando. 30 horas na semana. Nossa, Não, eu acho interessante o interno reclamando. Um dia chegou uma lá que tava reclamando porque tava esperando o preceptor chegar na enfermaria e ela tava achando muito. Então, assim, Sério? tava demorando. Eu falei, gente, oh meu Deus. Dá até dó, às vezes, assim, de ver. Senta aqui. Senta aqui, deixa eu te explicar. Papai é tipo conta. isso. Tu É. acha, doutora, que... Eu não sei, talvez esteja errada, mas assim, essa geração é uma geração que às vezes, com todo respeito, mas esteja talvez um pouco mal acostumada, um pouco mais... Mimimi, né? A A senhora quer geração dizer? mimimi. Sabe o que eu acho? Você quer falar? Pode falar, eu falo depois você. Eu acho que sim. Eu observo que mudou muito o perfil do acadêmico. Isso tem mudado cada vez mais. Antes era um perfil que tava... Que era assim, tava ali pra fazer, né? E queria, correr atrás. Hoje eu vejo que tem um perfil que se preocupa mais. Isso... Eu não acho que nem é só da parte acadêmica, da vida acadêmica de medicina. Na vida geral, as pessoas estão se preocupando mais com a qualidade de vida, com outras questões. Eu acho que é nesse sentido. Eu ia falar que talvez fosse mal informada, mas não seria mal informada, seria mal instruída. Assim, Com relação ao... a carga horária. Sim, Muitas vezes a carga horária. Porque justamente assim, isso. às vezes falta da gente também ensinar a criança, entre aspas, vamos dizer, os meninos, a falar assim, cara, no meu tempo, eu vou usar essa frase, no meu tempo era assim. Tudo bem que o seu direito é esse. Vamos pegar o meio termo. O que é mais importante pra tu hoje? É o teu meio termo? É o teu direito? Ou é o teu aprendizado? Tadeu é um cara que eu cito o exemplo dele o tempo inteiro. Eu acho que eu tive essa conversa com o Tadeu. O que é o objetivo principal aqui? É o aprendizado ou é o direito? Ele falou, aprendizado. E tá lá. Ele falou, Tadeu, sai do hospital, velho, pelo amor de Deus. Senão vai dar problema. Entendeu? Então, parou. Então, não era nem a questão do próprio mimimi. É porque foi sentado e conversado. Falou, velho, é isso. Vai depender de tu. Por que tu não pode estar mais lá? Por causa disso, disso e disso. Por que tu deve estar mais lá? Por causa disso, disso. Então, se tu tiver nessa argumentação, talvez tu ganhe mais pessoas. Eu concordo que muitas vezes tem o mimimi de que muitos não vão fazer, não querem fazer, porque a porteira da medicina abriu.
Então tá entrando muita gente que não é pra ser médico. E a gente tem que entender isso. O que antes se entrava muito médico por dom, por vontade, e quem não tinha um dom aprendia, hoje a porteira tá mais larga, entra mais gente que não tem esse dom, mas que muitas vezes vai terminar. E vai terminar dando os mimimis. Eu vou fazer no meu direito, eu não concordo disso, eu não concordo daquilo, eu vou fazer só isso, eu vou fazer só aquilo, tá tudo bem. Mas muitas vezes falta instrução nossa. Eu não falo minha da Dani, por exemplo. Se a gente instruir melhor, talvez a gente melhore um pouco. Mas vai ter para todos os gostos, né? E eu vejo assim que muitas das vezes, você, né, citou a questão às vezes da imaturidade, né? Naquele tempo, tu se formou bem jovem, né? Então, assim, às vezes, a imaturidade na escolha do que vai querer pro resto da vida. E realmente, nas andanças da gente, eu vejo que ainda existem as pessoas que estão ainda imaturas, que estão ali, às vezes, para cumprir só a carga horária que tem que cumprir do internato. Mas tem em contrapartida aqueles que querem aprender, né? Que até, como o professor disse, às vezes excede, mas nem tá podendo exceder, porque tem os colegas que têm um outro horário, aí olha torto, praticamente mandando a gente embora, né? Mas que agora é meu horário, né? Essa semana eu não recebi um desses. Olha, meu filho. Né? Aí você cria umas inimizades e tal. Mas então, assim... Você não gosta do Tadeu? Não, é que eu fui... Ela tá se colocando no mesmo lugar que ele. Entendi. Não, porque eu acaba, Ela também né, fica. Não, mas, gente, mas internato sempre tem. Brigou com a Andressa? Caralho, agora eu peguei. Coisas acontecem. Por que tu deixa eu fazer essas perguntas, velho? Eu não sabia, vocês não me contam? Gente, a gente lava no meu tempo tinha muito essa briga também, de um brigando com o outro, porque brigar de procedimento. de procedimento, de vez de rolou? entrar. Gente, tem que ter toda uma organização. E o preceptor é muito rotativo. Cada hora é um ali no PS, fica 2 residentes e 3 cirurgiões. Cada hora tá um ali rodando, não sabe quem quer o quê, quem quer da vez, né? Vocês têm que se organizar. Tu já se bateu na residência pra operar alguma coisa? Na residência? Não preciso falar com quem, mas assim, já rolou discussão? Não, tipo... já, inclusive uma com você. Lembrei aqui que você me tirou de uma apendicite, entrou com o meu R2 porque disse que era complicada. Não. Porque a apendicite todo mundo sabe que é da R1. Você tava com a unha fez pintada? Isso? Tava não. Tava. Eu lembro que eu fiquei muito chateada. Mas você tava no Mas tinha que R1. fazer. Mas era apendicite. Mas era apendicite é a complicada. única cirurgia que é da R1, gente. Foi Que não mesmo? tem, foi mesmo, eu lembro até hoje, gente. Eu guardo. Olha. Agora nós vamos entrar Eu no guardo as momento. Não, coisas boas eu também, gosto- mas eu guardo. Não, vamos discutir. Eu gosto de pagar. Faz um plantão meu. Tem uma reconstrução de trânsito pra fazer? Eu deixo você fazer. Não, mas é verdade isso. Eu, por exemplo... Não, mas eu vou justificar. Era complicado. Não. É porque na minha residência, talvez tenha sido isso. Na minha residência, grau 1 e 2 era do R1. Grau 3 e 4, que era complicada, era do R2. E eu acho que da tua residência eu tava recém-chegada também, não tava? Tinha um ano e pouco. Então talvez ainda tava muito assim. Ainda tava adaptando. Mas isso também, hoje em dia, Talvez a gente muito também assim. faz assim. Mas porque eu não tinha maturidade pra entender. A gente acaba levando pro pessoal, né? Não, leva. Levei. Acho que eu senti que chagou um pouco. assim, Magoou. Não é por Não, nada. machuca. Gente, esses dias machuca, mas é muito Machuca. interessante isso. Como eu fui Machuca. residente do serviço, no serviço ali na equipe, eu sou a mais nova. Então, todos que estão ali foram meus preceptores. Então, tem muitas coisas que eu guardo. Por isso que eu queria trocar aquele plantão, você não trocou comigo, né? Não. Mas eu guardo muitas coisas boas desgraçada. também. A nossa formação é um conjunto de cada um. Então, tem cirurgias até hoje que eu lembro da pessoa. Então, eu lembro do Bruno em muitas situações. Eu lembro Essa é uma, por exemplo. Não, nas coisas boas e nos detalhes também. Até na forma de se portar porque, assim, automaticamente... No momento que eu saí da residência e assumi o serviço lá no HGP, eu virei preceptora também. Então, é um salto muito grande, né? Então, você vai aprendendo o jeito de se portar. Então, esse é um tipo de postura também que eu achei na época, assim, fiquei chateada. Foi mal, Dani. Mas hoje, por exemplo, se entrar no início do R1, eu sei que o R1, ele não tem, no início ele não tem zero condições de ajudar, de entrar. Então, eu entendo, assim, que tem os caminhos que precisam ser percorridos, né? Uhum. Mas então existe, realmente. Existe. Existem É mágoas. real. Não é mágoa, não. Mas São aprendizados. De residente brigou já, não? Com residente, já. Gente, o meu R1 foi um inferno.
É? Foi horrível. De Muito brigar, ruim. brigar por causa de procedimento? De procedimento, assim, porque os meus R+, eram pessoas muito difíceis. Brigavam o tempo inteiro entre si por organização de plantão, porque normalmente fica R1 e R2, e por questões de delegar funções que às vezes eram deles, delegar pro outro. Então, foi muito difícil. Foi um R1, assim... Pancada. Mais ainda porque o R2, ele é o seu superior imediato, né? Então, você se porta primeiro a ele, mas quando o R2, ele já não tem uma autoridade, ele já não tem uma boa fé, é muito difícil. Ele pode infernizar a vida do R1. Então, assim, foi isso que aconteceu no nosso. E nesse momento, doutora, chegou aquela hora que você falou assim, vou sair daqui. Esse negócio é do inferno. Teve. Nossa, o primeiro mês inteiro eu queria desistir. O primeiro mês? Primeiro mês inteiro. Não, eu queria desistir o mês inteiro. Aí depois eu tive vários momentos que eu quis desistir. Aí depois do meio, do R1, você fala, não, eu já aguentei a metade disso aqui, agora vamos. Mas eu já quis transferir, eu já quis... A gente vai, né? Vai indo e tentando. Mas é difícil o R1. Quando a equipe... É uma equipe bacana, facilita tudo, assim, apesar de ser pesada a residência, mas a equipe facilita, né? Doutora, uma dúvida. Ele chegou perto da Andressa e foi pra pedir desculpa, eu pensei. Eu também acho. Depois, nos bastidores, vamos falar sobre esse episódio. Mas assim, eu pretendo ser R1 de cirurgia. E aqui em Palmas, né? Fala mais próximo. No serviço que a senhora fez a residência, é chefe. Então, pretendo, Deus quiser um dia, trabalhar com a senhora aí, né? Aprender com a senhora. Mas assim, como é que é, por exemplo, o interno que forma e consegue, assim, entrar direto na residência, né? Um dia ele era interno, tudo era, doutor, é isso aqui, a gente faz isso. E no outro dia ele tá lá na porta do pronto-socorro. E assim, como é que é? A gente pode, toda hora a gente tem que ir lá, bater na porta do repouso. Doutor, chegou o paciente ali, vamos lá, doutor. Agora a gente tem o carimbo na mão, nós já somos médicos. Mas como é que é? E aí na hora da cirurgia, o que já é esperado da gente? Tipo, eu gosto de cirurgia, eu já tento fazer acompanhar a cirurgia, mas não tem aquela rotina, né? Então, como é que é entrar nas cirurgias? Já esperam que a gente saiba, pelo menos, localizar as estruturas ou apêndice. Lavar a mão. Saber o que é onde Dá tá um o mesmo. ponto, calçar a luva, dar nó é o mínimo. Porque a parte de técnica não tem como você aprender no paciente ali. Aprender a dar um nó, aprender a dar um ponto, isso não. Mas assim, a parte de conhecer as estruturas, apesar de você conhecer a anatomia, você só entende real quando você tá ali no vivo, né? Então, essa parte acho que não é muito solicitado. O que é solicitado que vocês saibam, pelo menos, dar nó, fazer o básico de técnica cirúrgica, que é o que todo mundo tem que saber. Que não adianta. E lá a gente vê que muita gente tem dificuldade, chega com dificuldade de dar nó com as mãos. O ponto não, ok, vocês tranquilo. Mas nó com as mãos é muita dificuldade. No paciente ali não dá tempo. E toda hora pode bater no repouso, chamar, chefe, chegou um paciente ali. Pode. É isso que eu falo pros R1s quando estão chegando. Eu também tive essa trajetória, né? Eu fiz o internato aqui, saí do internato direto pra residência. Eu preferia, sim, porque eu não me sentia segura de sair da plantão num PS da vida, numa sala vermelha, plantão de porta. Porque eu não me sentia segura. E na residência, você tem o suporte do preceptor, né? Tem sempre a retaguarda. Então, você dá... Normalmente, assim, você não vai lá toda hora. Chegou porque muitas coisas você vai saber tratar. E a gente vê que na cirurgia, a demanda é muito grande. Chega muita coisa clínica também, muita bobeira que... É bobeira mesmo. Então, você vai atender, dar o atendimento inicial e chamar, comunicar, avisar para o plantonista. Pode bater no início, bate na porta toda hora. Pra senhora foi um impacto quando saiu de interna e depois já engatou na residência? Deu um impacto assim? Eu acho que eu não senti esse impacto. Eu não me recordo de ter sentido tanto isso. Porque eu ainda, no início, como foi direto, eu ainda estava no mesmo serviço... Eu ainda me sentia meio interna. Com carimbo. E aí você vai se adaptando. Eu só senti o impacto mesmo quando eu terminei a residência que assumi o serviço. Aí eu baqueei. Falei, e agora? Porque o que chegar aqui agora é eu que resolvo. Não tem ninguém mais responsável por mim. Eu não posso recorrer a ninguém. É eu e eu.
Então aí eu senti o baque. Morria de medo. Nos primeiros plantões na cirurgia, morria de medo de chegar uma lesão de pâncreas. Até hoje eu tenho. Eu falei, gente, chegar um trauma aqui, uma coisa de cabeça de pâncreas, o que eu vou fazer? Coloca um dreno e sai. Não, agora... Agora já tá de boa. Até hoje eu tenho medo quando chega um baleado, mas tudo bem. Assim, a minha trajetória já me permite não ter mais essa insegurança, né? E eu acho que a residência aqui tem muita demanda, né? Então, assim, a senhora acha que a gente que vai escolher uma residência, pensar em locais que a gente vai ter mais demanda, que vai conseguir operar mais, pegar ou a mão, tentar lugares mais leves, que vai conseguir estudar mais, qual é o que pesando, assim, que vale mais a pena? Depende também do seu desejo, né? O que você quer fazer. Quem quer trabalhar com cirurgia geral tem que escolher um lugar que que pega a mão. E aqui pega muita mão. Todo mundo... Porque o fluxo é muito grande. O residente aqui opera desde o R1, né? O Bruno que veio de outro serviço. Quando o Bruno deixa... O Bruno que veio de outro serviço aí vê já um pouquinho consegue ver essa mudança. E aqui o R1 opera desde o R1 mesmo. Assim, aos trancos e barrancos, resolve muita coisa. E vai mesmo, aprende. Não sai sem mão. Sai sabendo. É isso aí. Essa é a cirurgia geral. Coisa A boa, mulher maravilhosa. na cirurgia geral. Coisa maravilhosa. Muito bom. Dúvidas, meninas? Não, acho que foi... Acho que você pode Top. ficar mais no lugar do Pina, né? Nem falamos de bem, academia. Não tem lugar pra ortopedia, não tem aqui. Não dava tempo pra malhar na residência, porque a Andressa tá com... Você Não arrumava- tinha tempo, não, gente. Não malhava tempo. Não, Esquece a academia na residência. Mas tem quem Esquece. consiga. Mas e no quem internato? consiga. No internato ia também? Eu não ia, gente, porque eu tinha uma outra vida. Minha vida era De CD. estudo, né? Era, só estudar. Entendi. Aí não dava Mas certo. era lerdeza minha. Depois das 7 da noite não pode ir pra casa? Não, gente, que 7 da noite. Coisa. Não. 11 horas. Vai embora Gente, já 7 teve da vez que eu tava no noite. PS, eu queria muito aprender hérnia, que é a grande dificuldade, assim. No R1 eu queria sair do R1 sabendo fazer hérnia, né? 7 da noite. Então, eu lembro que eu tava no PS, era eu e a Camila. Como a gente tinha dificuldades com os nossos R+, a gente acabou se unindo muito os R1s. E ainda teve um R1 da minha época que desistiu no meio. Então, nós éramos desfalcados, né? Então, trabalhava mais. Mas aí, a gente se unia muito. Então, eu lembro muito de eu operando, não com R+, meu. Eu lembro muito de operando com R igual. Eu operava muito com o Antônio, operava muito com a Camila. E eu lembro uma época que eu queria muito aprender hérnia. A Camila já estava fazendo hérnia, pelo rodízio que ela tinha passado. E aí, eu combinei de ficar mais tarde, depois do meu plantão do PS, pra fazer uma hérnia. Eu lembro que teve apendicite, Aí o plantonista falou, não, vocês só vão fazer essa hérnia depois que operar tudo aqui. Operamos 3 apendicites à noite pra conseguir fazer a hérnia. E quando eu fui terminar a hérnia, já tava tipo 3 da manhã, 4 da manhã. E eu tinha que estar lá às 7 da manhã de novo. Dormi lá, emendei. Mas consegui fazer a minha hérnia. 7 horas. Da manhã. O que muitos talvez fariam? Bom, não vai dar tempo não, vamos remarcar. Faz outro dia. Faz outro dia e não dá e vai. Libera e eu a dieta. consegui. Então, Libera a assim, dieta. E foi. É isso aí, meninas. Muito 7 horas da bom, noite. muito ótimo. Danizinha, obrigado. Valeu por você ter aceitado o convite, ter participado com a gente. 2 coisas é o meu agradecimento, de verdade, você ter vindo, por você ser parceira, né, aqui na faculdade, lá no hospital. Eu gosto muito de trabalhar contigo, gosto muito de discutir os casos que a gente acaba discutindo muito. E a segunda coisa, me desculpa por ter papado seu apendicite, eu não sabia. Você levava essa mágoa, já pensou seu morro, você vai ficar Mas com eu essa guardo mágoa? coisas boas também, Que Bruno. coisa boa, velho. Você me deu um emprego. Olha só que coisa maravilhosa. Olha só. Ela falou... Eu sou grata. Ela falou 4 vezes estou magoada e 1 vez eu sou grata. Então, Não, eu sou muito grata, Bruno. Obrigado pela participação. Valeu demais. Uma música. Obrigado. Eu que agradeço, Sério, Bob. Mais uma Sério, vez. mais uma vez. Você podia até ficar mais no lugar do Pina também. Pina, você pode ir pra casa. Obrigado. Perdeu seu emprego. Meus filhos, obrigado pela paciência, pela audiência, pela preferência. Deus nos abençoe e nos guarde até o próximo episódio. Beijos. Tchau. Tchau. Assim.